Oi galera, hoje vim aqui nesse vídeo explicar como de fato funciona o Mugen do Satoru Gojo, explicar a sua funcionalidade e também desmentir algumas coisas que falam sobre o Mugen. Para começar, já deixa o like e se inscreve aí no canal e vamos lá. Bem, para começar eu vou refutar algumas coisas sobre o Mugen que estão erradas, e no final irei explicar seu real funcionamento. Então, para começar, o Mugen não precisa de sinais de mão para ser ativo. No arco de Shibuya, na sua luta contra Jogo Ananami Shozu, temos uma cena que deixa muito explícito que o Mugen não depende de sinais de mão para ser ativo. Essa é a cena em questão, onde Gojo está com as duas mãos ocupadas e mesmo assim o sangue perfurante de Shozu não consegue chegar perto do Gojo. Mas não é só nesse momento em que vemos ele usar o Mugen sem sinais de mão. No capítulo 222 do mangá vemos que Gojo está indo lutar contra o Sukuna, e antes dele ir para a batalha o Itadori quer cumprimentá-lo dando um tapa em suas costas. Só que o próprio Itadori reclama de que o Mugen impedia isso, e de primeira Gojo nem se ligou nisso, mostrando que ele sequer precisa se concentrar para manter o Mugen ativo o tempo todo. Então depois que ele percebe o que Itadori quis dizer, que ele desativa o Mugen para assim Itadori conseguir tocar nele. Agora vou desmentir outro engano muito comum. O Mugen é automático e está sempre ativo sim, e não depende da percepção do Satoru Gojo. Para começar, no arco do passado temos essa conversa entre o Gojo e o Geto, onde Geto afirma que Gojo não desativava sua técnica amaldiçoada, no caso o Mugen, há cerca de um dia. Essa fala prova que Gojo consegue tanto deixar o Mugen ativo o tempo todo, como mostra que Gojo é imune a ataque e surpresa, já que não teria motivo nenhum para ele deixar o Mugen ativo o tempo inteiro ali se não fosse para evitar ataque e surpresa. Ele poderia simplesmente ativar o Mugen quando percebesse o inimigo e como vimos ele não fez isso, o que prova o meu ponto. E depois ainda no arco do passado temos esse momento onde Toji apunhala Gojo pelas costas, e o mesmo afirma que esperou Gojo desativar o Mugen para atacar. Caso o Mugen dependesse da percepção do Gojo era só atacar o Gojo normalmente, já que como vimos o Toji deu blitz em todos ali, e nenhum deles tinha notado a chegada do Toji, provando que foi um blitz. Mas mesmo assim Toji teve que esperar Gojo desativar o Mugen, mostrando que o Gojo não sofre de speed blitz por conta do Mugen. Real funcionamento do Mugen. O Mugen na realidade é uma barreira onde o efeito de desacelerar é o efeito secundário do Mugen. O que mostra que o Mugen é uma barreira é o fato de o Gojo ter matado a Ananami justamente esmagada no Mugen. Caso o Mugen apenas desacelerasse o objeto não teria como a Ananami ser esmagada. O Gojo no arco do passado explica que usa massa, velocidade e outros fatores para determinar o perigo do objeto, só que muitas pessoas interpretam essa fala errado. Ele analisa o perigo do objeto para abaixar a guarda e fazer o objeto não sofrer de sua técnica. Caso fosse obrigatório ele reconhecer a periculosidade do objeto para só depois parar a técnica dele teria regredido, e o Gojo obviamente não faria isso. Então dá para concluir que o Mugen faz é desacelerar enquanto analisa o objeto. Se ele for perigoso, continua sendo desacelerado. Se não for perigoso, ele simplesmente não é desacelerado. E o que o Gojo mudou para o automático aqui foi a ativação do Mugen, já que antes precisou se concentrar para manter o Mugen ativo. Já depois disso aqui ele simplesmente mantinha o Mugen ativo sem precisar se concentrar e também refrescava o cérebro com energia reversa, automaticamente para não sofrer danos no cérebro deixando o Mugen ativo esse tempo todo. Outro ponto que prova isso é quando no arco do passado Gojo está treinando e achou que joga uma borracha e um lápis. Vemos que o lápis começa a ser desacelerado e fica parado no ar, mas a borracha apenas bate no Mugen e volta caindo no chão, provando que um objeto é primeiramente parado e depois que ele passa pela análise. Segundo essa análise aqui a borracha não representava perigo para o Gojo, por isso não foi desacelerada, apenas bateu e voltou, e o que reforça ainda mais isso é que ele não precisa de alvo algum para manter o Mugen ativo, o que explica ele conseguir manter o Mugen ativo sem se concentrar. Como ele mesmo diz, ele é o alvo da técnica para ela ficar ativa sempre. Mas bem galera, é isso. Espero que gostem do vídeo. Deixem o like e se inscrevam aí para me ajudar. Qualquer erro que eu tenha cometido podem falar aqui nos comentários que vou estar lendo. Tchau e falou.